Quero compartilhar mais um vídeo com você hoje falando da vida a dois, a vida no casamento. Já fiz um vídeo, eu e minha esposa, já está aí no canal, você que aprecia, já pode ver se não viu ainda, mas hoje quero falar de um outro aspecto da vida a dois. Sabe que tem muitos homens que não conseguem entender, ou muitas mulheres não conseguem entender esse plano perfeito de Deus. Eu gosto muito de um versículo que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz bem assim no versículo 3: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Percebeu a harmonia que tem? Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Deus Pai, Deus Filho, homem e mulher. E percebemos isso porque que hoje há uma disputa muito grande na vida a dois, como se estivesse, eu saio do meu lar, e vou namorar, acabo me casando, a esposa, que seria minha esposa, sai de outro lar, e de repente nós estamos como se numa disputa no mesmo lar, no mesmo ambiente, para ver quem é o vencedor. Deus não fez isso. Desde o princípio, o plano de Deus foi que a mulher seria auxiliadora do homem. E o homem, o cabeça da mulher, mas também o homem tem que respeitar quem é o seu cabeça, que é Deus, que é Cristo. Ele está dirigindo o homem. O homem não sabe. O homem nunca foi sábio para saber todas as coisas. Então ele precisa de Deus nesse aspecto. E quando começa essa disputa, nós percebemos bem hoje o que está acontecendo na vida de homem e mulher. Há uma barbaridade muito grande, há coisas muito erradas acontecendo, como se a mulher fosse um objeto, que o homem fosse dono. Ninguém é dono de ninguém. Deus nos criou com um propósito. O homem e mulher vão providenciar através do casamento, de coabitar, de deitar um com o outro, para terem filhos. Vão se fecundar para ter filhos. Esse é o plano de Deus. E não é uma disputa. Na verdade, é um privilégio para que a gente possa cumprir a meta daquele plano de Deus, que é o plano eterno. E o plano para a multiplicação, Pelo contrário, é uma união para os dois juntos começarem a ter planos. Então, casou-se, ter planos. Aonde queremos chegar? E assim, vão ter planos para quando chegar os filhos, planos, a vida de um homem e de uma mulher no casamento são de planos, onde agora eu não penso mais sozinho e nem ela pensa mais sozinha. Pensamos juntos, porque no casamento nós nos tornamos uma só carne. E assim nós temos planos juntos. O que não é bom para um, não é bom para o outro. É assim que Deus fez. E podemos perceber que o pecado que anda em derredor, tanto do homem como da mulher, querem apanhar eles. Apanhar por quê? Os problemas do casamento, ele existe. Os problemas existem. Porque você imagina, eu como homem fui formado em um lar, tenho a minha personalidade de um jeito, vim de um lar totalmente diferente do lar da minha esposa. Ela, outros pensamentos também. E de repente estamos juntos. É nessa que o maligno, o espírito da desobediência, vai tentar pegar a mim e você como homem e como mulher. Pode ter certeza que vai. E olha bem, quando a gente não tem a sabedoria de enfrentar as dificuldades com sabedoria, nós vamos cair. Vamos cair. E isso não é uma coisa só de uma pessoa ou de um lugar. É todos os dias onde você está. Você vai ser tentado para cair. E caindo, você saiu fora. Ele diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15, bem-aventurado ou feliz o homem que enfrenta as dificuldades com sabedoria. O
que é sabedoria? É lidar, as dificuldades vêm, tentação na nossa vida, tanto como homem como mulher. É saber lidar com estas coisas, para não cair, porque uma vez que cai, aí você está acabando com tudo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, quando respeitamos Jesus como cabeça, como Jesus respeitou o Deus Pai como cabeça dele, quando a mulher respeita o marido como cabeça, é esse o plano de Deus, porque não vai receber a salvação. Ninguém ao ser tentado, ele diz, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo a ninguém tenta. Quando caímos porque nós não prestamos atenção no cabeça, que é o nosso Deus e Pai. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, seja ela em qualquer direção, qualquer cobiça, você vai ser tentado. Então é melhor você estar bem unido com a sua esposa, para que os dois possam ajudar um ao outro, né? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Percebeu onde o maligno quer nos levar? E justamente quando nós estamos cumprindo o papel que Deus nos deu, como homem, como mulher, como Cristo cumpriu o seu papel para nos salvar, nós vamos ser tentados até o último minuto. E o maligno vai tentar tirar a nossa direção para a vida eterna. Isso é muito triste. E muitos homens têm caído e vão continuar caindo, porque não tem respeito. Tanto homem como mulher. Não existe um ser dizendo que eu sou tão forte que eu não resisto a qualquer coisa. Não existe isso. O maligno, ele sabe a fraqueza, tanto do homem como da mulher. Lembra que ele tentou pegar Cristo quando Jesus ficou sem comer durante 40 dias. O maligno levou ele para o deserto. Vocês viram onde tentaram ele? Primeiro, se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Se tu és filho de Deus, atira-te daqui de cima. Estava lá no penáculo, lá em cima, numa altura. Os teus anjos, você pode ordenar, eles vão te segurar. E de repente, fala para Jesus, se prostrar só um pouquinho diante de mim. Todos estes reinos, Jesus estava num lugar alto, é teu. Jesus falou, olha, adorarás somente o Senhor teu Deus. E não tenta Deus, não tenta. Então, esse é o ponto. Jesus é o cabeça do homem, porque nós vamos ser tentados. E ao ser tentado, ele está dizendo que precisamos ter cuidado, porque senão nós vamos cair. O apóstolo mencionou isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Ele fala de uma forma bem assim, dura, que ele havia comentado com outras coisas, porque aquelas pessoas que haviam saído do Egito agora estavam caindo, repetindo os mesmos erros dos seus antepassados. Mas separei só o versículo 11, só o versículo 12 e 13 aqui. Ele diz bem assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 12 e 13, né? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo que eu quero. Estou na segunda carta, desculpa, né? É na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Percebeu que eu falei que não há um super-homem que possa falar, eu não caio de jeito nenhum. Cai. Aí ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Ele está dizendo que eu ou você, homem ou mulher, tem condições de suportar a tentação, para depois que cair não falar, olha, eu fui tentado, não resisti. Ele diz que nós temos força suficiente. Sabe que é
Nas tentações é que Deus prova a minha fé e a sua fé, para ver até onde nós vamos resistir. E se cairmos, porque mostramos fraqueza, porque não estamos do lado do vencedor, que é Jesus. Lembra que ele falou em João? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Será que Jesus foi tentado como qualquer outro homem? Fala que ele foi tentado em todo o aspecto, mas não caiu. E isso é muito importante, tanto para mim como para você, para a gente poder saber. E sabe que o maligno, ele não vai desistir, pode ter certeza. O maligno não vai desistir, nem de mim e nem de você. O maligno vai tentar arrastar qualquer um para ficar ao lado dele, né? Pois no casamento que Deus preparou perfeitamente é que vem os filhos. Interessante observar isso. É do casamento que vem os filhos. É a maneira, né, que vem os filhos, a maneira que eu e minha esposa estamos vivendo vai refletir nos nossos filhos. Se eu sou um marido ignorante, bravo, estúpido, com a minha esposa, e até deixando isso até os filhos, eles vão repetir isso quando eles estiverem casando de novo. Se a minha esposa agir dessa mesma forma, com estupidez, não sabendo as palavras que vai falar com o marido, porque vem dias ruins em nossas vidas. Devemos ser sinceros. Vem dias, o mundo faz isso. Isso vai refletir diretamente nos filhos. E é por isso que nós podemos observar tantas famílias muito pobres no sentido espiritualmente, muitas famílias que são desfeitas, muitas famílias fracas, não são famílias fortes, muitos filhos que não se preocupam, muitos filhos sem pais, porque começou a namorar, ao invés de conhecer a moça, principalmente, ou conhecer o rapaz, conhecer a mente, para começar a ter planos, quer conhecer intimamente. Primeira coisa que está acontecendo hoje nos nossos dias, e muito grande. Feliz o rapaz e feliz a moça que guarda, né, para o momento certo, para cumprir a vontade do Senhor juntamente com a sua esposa após o casamento. E não fica cometendo fornicação. Porque existe muitos. Hoje está com fulano, deixa um filho, aquele já não está bom, aquele filho já fica meio perdido, amanhã está com outro, e está cheio isso. Esses filhos vão repetir essas mesmas cenas. Por quê? Os seus pais viveram essas mesmas cenas com os seus pais que vieram antes. É triste tudo isso, né? Lares desfeito é uma coisa muito triste, porque o maligno quer isso. Quanto mais confusão causar entre as pessoas, entre homem e mulher, mais pessoas ele vai tendo para poder levar para o seu reino. Porque ele também está construindo um reino. Ele é o adversário número 1 de Deus. E ele quer, não é levar um cachorro, um cabrito, um cavalo, uma vaca. Ele quer levar seres humanos. Aqueles que foram criados, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É triste isso, mas o homem não consegue enxergar. E cada dia multidões estão seguindo para esse lado. É muito triste. Deus é tão bom comigo e com você. Deus é tão bom com homens e com as mulheres. Deus é perfeito. Ele é maravilhoso. Ele uniu e nos deu capacidade como homem e deu capacidade a você como mulher para que pudessem gerar filhos. Filhos não é nosso. Filhos é herança de Deus. E estes filhos que ele dá o privilégio para a gente ter, é aqueles que ele espera que um dia possa morar com ele. Então, lares que têm Deus, que os filhos respeitam os pais e que aprendem a respeitar a Deus, têm a possibilidade de morar com Deus nos céus. Mas o mundão não está oferecendo isso. Ele diz isso em Salmo 127. Vamos dar só uma olhadinha para ver que os filhos é uma bênção que Deus deu para todos nós como homens e mulheres, porque Deus
espera aumentar a sua família a cada dia maior. E nesse Salmo 127, ele diz bem assim, Salmo 127, só do versículo 3 ao 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitar com os inimigos à porta. Filhos, heranças do Senhor. Ele fala no Salmo 128 também, versículo 1 ao 4. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, e tudo irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Feliz. Sabemos que tudo isso, que estamos vendo juntos hoje nesse vídeo, é para a gente se aproximar de Deus, porque os nossos dias estão passando. E os nossos filhos vão ficar. Então, o nosso casamento não é uma disputa, é uma união perfeita para vencermos o obstáculo e sair lá na frente de cabeça erguida e dando glória a Deus e glorificando. E Deus fica feliz que aquela criatura que Ele criou a sua imagem e semelhança está cumprindo o papel do qual Deus determinou e planejou isso antes da eternidade. Não devemos pensar que eu sou maior que a minha esposa ou a esposa pensar que é maior que o marido. Porque Deus está olhando que nós somos iguais. Papéis diferentes, sim. Temos papéis diferentes a desempenhar no casamento. Eu, como marido, tenho o meu papel e a minha esposa, como mulher, tem outro papel para a gente poder vencer. Somos dependentes um do outro. É incrível isso. Nós dependemos. E ele diz ainda na segunda carta, a primeira carta aos Coríntios, deixa eu ver se é, Ele diz o que para mim e para você, que é mulher e que é homem, Na segunda carta, deixa eu ver se é a segunda carta aqui, deixa eu chegar lá. Segunda carta, capítulo 11, ele nos ajuda bastante a compreender a nossa dependência e a nossa aceitação. Não somos melhor. Temos que respeitar para ser respeitado. Ele diz bem assim. Eu falei que a segunda carta não é, desculpa, mas é a primeira carta, capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 11 mesmo, primeira carta, capítulo 11. Ele diz no versículo 11 e 12. Eu acho rico isso, porque nós precisamos enxergar isso que Deus colocou. Senão nós vamos ficar perdidos. Olha o que ele diz no versículo 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Precisamos um do outro. Precisamos. Você pode pensar como homem, mas eu não preciso de mulher. Precisa. Precisa. Como é que você chegou nesse mundo? Como é que você foi gerado? Onde você foi gerado? E a mulher fala, eu não preciso de homem, eu sou independente, sou livre. Você precisa sim. Como é que você chegou nesse mundo? A sua mãe não consegue dar à luz a um filho se não tiver o homem. Aí ele diz no versículo 12, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Percebe onde volta? Então, devemos ser sábios e colocar a nossa vida como marido e como esposa dentro dos princípios que Deus deixou, para que a gente possa ser feliz desde já e não viver em um lar onde parece um ringue, onde vai sair um vencedor. Pelo contrário, os dois juntinhos são mais que vencedor,
respeitando o cabeça, que é Cristo, como Cristo respeita o cabeça, que é o Deus Pai, o Todo-Poderoso. Juntos somos mais que vencedor. Que Deus nos abençoe, nos dê força, nos dê coragem para a gente aplicar esses princípios em nossas vidas. E assim nós vamos ser mais que vencedor. Se você já é inscrito no canal e essa mensagem vai estar ajudando você, ou você sabe que alguém precisa ouvir esses princípios, seja um mensageiro do Senhor. Envie para esta pessoa, para que ela possa também corrigir os erros e viver feliz na presença do Senhor. Se você só está visitando o canal, muito obrigado e que Deus também o abençoe você e sua família. E que Deus nos abençoe a todos.